Aventuras de Minecraft. A lenda da Vila Perdida. No vasto mundo de Minecraft, entre montanhas e florestas densas, existia uma vila que, certa noite, desapareceu sem deixar vestígios. Os contos sobre a Vila Perdida tornaram-se lendas, faladas em sussurros ao redor de fogueiras. Ninguém sabia o que realmente aconteceu, mas todos temiam seu destino. Anos se passaram até que um grupo de aventureiros curiosos e destemidos decidiu buscar a verdade. Armados com ferramentas de ferro, armaduras resistentes e tochas, eles partiram em direção ao local onde a vila supostamente existiu. O que encontrariam lá mudaria suas vidas para sempre, revelando um segredo enterrado nas profundezas. Capítulo 1 – A Clareira Silenciosa. Os aventureiros caminharam pelo bioma de floresta, onde árvores imponentes bloqueavam a luz do sol, criando sombras densas e um ar de mistério. O som dos passos esmagando folhas secas era o único ruído que perturbava o silêncio inquietante. A densa vegetação escondia o caminho, mas, com determinação, eles avançavam, guiados por um velho mapa que indicava o local da Vila Perdida. A floresta parecia viva, respirando ao seu redor, com galhos que se moviam sutilmente, como se os observassem. O líder do grupo, usando uma armadura de ferro bem polida, ergueu uma tocha, iluminando o caminho à frente. As chamas tremulantes revelavam brevemente a antiga trilha, coberta por musgo e raízes entrelaçadas. Os aventureiros sentiam uma mistura de excitação e apreensão, como se algo os atraísse e repelisse ao mesmo tempo. Após horas de caminhada, eles chegaram a uma clareira onde as árvores recuavam, revelando um espaço vazio e desolado. No centro da clareira, onde a vila deveria estar, havia apenas uma depressão no solo, como uma cicatriz na terra. Os aventureiros pararam, perplexos. Era como se a vila tivesse sido arrancada do mundo, deixando apenas uma ausência estranha e perturbadora. Eles começaram a explorar a área, procurando por qualquer sinal da antiga vila. O chão era compacto, como se algo pesado tivesse estado ali por muito tempo, mas não havia sinais de vida, nem plantas, nem animais. Tudo parecia parado, como se o tempo tivesse sido interrompido naquele lugar. Então, um dos aventureiros, ao caminhar próximo à borda da depressão, notou uma pedra diferente das outras. Ao remover a terra e as folhas que a cobriam, descobriu uma escadaria descendo para as profundezas. Uma escada de pedra desgastada pelo tempo, mas ainda firme. O grupo se reuniu ao redor da descoberta, trocando olhares cheios de incerteza. Aquele poderia ser o caminho para a verdade sobre a Vila Perdida. Com as tochas em mãos, eles começaram a descer, cada passo ecoando nas profundezas, como um chamado sombrio que os atraía para o desconhecido. Capítulo 2 – O Corredor dos Segredos. A escadaria descia em espiral, levando os aventureiros cada vez mais fundo na escuridão. As tochas lançavam sombras que dançavam nas paredes de pedra, revelando inscrições antigas e símbolos que ninguém do grupo conseguia decifrar. O ar tornava-se mais frio a cada passo, e um cheiro de umidade e terra invadia seus sentidos. A tensão crescia, como se o próprio ambiente estivesse carregado de uma energia opressora. E cada membro do grupo sentia o peso do desconhecido, pressionando seus ombros. Finalmente, chegaram ao final da escadaria, desembocando em um corredor largo e baixo, construído com pedras escuras e coberto de musgo. O som de gotas de água caindo de estalactites nas pedras ecoava, dando àquele lugar uma atmosfera lúgubre. As paredes estavam gravadas com imagens que contavam uma história de sacrifício e desespero, mas as figuras eram vagas e perturbadoras, como se algo ou alguém quisesse manter o passado em segredo. Os aventureiros se moveram com cautela, mantendo as mãos nas alças de suas espadas e machados, prontos para qualquer perigo que pudesse surgir das sombras. O corredor parecia interminável, mas então se alargou em uma grande câmara, onde uma surpresa os aguardava.
No centro da câmara, iluminada pelas tochas, havia uma réplica exata da Vila Perdida, feita de pedra. Cada casa, cada detalhe estava ali, mas em miniatura. E no topo de cada edifício havia pequenas figuras esculpidas representando os aldeões. Porém, os rostos das figuras estavam contorcidos em expressões de medo e dor, como se fossem vítimas de um terror inimaginável. O líder do grupo avançou, examinando a vila em miniatura com um olhar atento. No centro, onde estaria a praça principal, havia um buraco, como uma cratera, e de dentro dela vinha uma fraca luz vermelha, pulsante, quase como um batimento cardíaco. Os aventureiros sentiram um arrepio correr por suas espinhas e, por um momento, ninguém se atreveu a se aproximar. Finalmente, a curiosidade superou o medo e eles se inclinaram sobre a cratera. O que viram fez seus corações dispararem. No fundo da cratera, havia uma porta de ferro coberta de runas, emitindo a luz vermelha que parecia viva, pulsando com uma energia sinistra. A porta estava entreaberta, como se esperasse que eles descessem ainda mais, para descobrir o que se escondia nas profundezas. Capítulo 3. A porta para as profundezas. Com uma sensação crescente de temor, os aventureiros decidiram descer pela cratera até a porta de ferro. A escada de pedra que levava até lá era íngreme e estreita, forçando-os a descer em fila única. A luz vermelha pulsava suavemente, iluminando suas expressões tensas e suadas. Cada passo parecia ecoar pelo espaço, amplificando o silêncio ao redor, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração, aguardando o desenlace. Quando finalmente alcançaram a porta, perceberam que as runas nela gravadas pareciam se mover, formando palavras e símbolos que desafiavam a compreensão. O ar ao redor da porta estava denso e quente, como se estivessem na presença de uma força antiga e poderosa. O líder do grupo tocou a porta com hesitação, e um tremor percorreu o solo, como uma resposta à sua ação. A porta se abriu lentamente com um rangido metálico, revelando um túnel escuro que descia ainda mais. Um cheiro pútrido emanava do túnel, como se algo estivesse apodrecendo nas profundezas. Sem outra opção, os aventureiros seguiram em frente, avançando pelo túnel que parecia engoli-los com sua escuridão esmagadora. As paredes do túnel eram feitas de uma pedra negra, diferente de tudo o que já haviam visto, e pareciam absorver a luz das tochas, tornando a escuridão ainda mais impenetrável. Enquanto avançavam, começaram a ouvir sussurros, como vozes antigas carregadas pelo vento, mas não havia vento ali. Eram palavras em uma língua desconhecida, mas carregadas de agonia e desespero. A tensão no grupo crescia a cada passo, e eles se moviam cada vez mais devagar, temendo o que poderiam encontrar à frente. Então, o túnel se abriu em outra câmara, ainda maior que a anterior, e o que viram ali os deixou paralisados. No centro da câmara havia um altar feito de pedra negra, e sobre ele descansava um orbe pulsante de luz vermelha. Em torno do altar, figuras espectrais flutuavam, suas formas indistintas e distorcidas, como memórias desvanecidas de algo que um dia foi humano. Os aventureiros podiam sentir o sofrimento e a dor emanando das figuras e souberam instantaneamente que esses eram os aldeões da Vila Perdida, presos em uma existência miserável. O orbe parecia ser a fonte de todo o mal naquele lugar, e os aventureiros sabiam que precisavam destruí-lo. Mas o próprio ar parecia resistir, como se estivesse vivo e determinado a proteger aquele segredo sombrio. Capítulo 4. O enfrentamento das sombras. A câmara ao redor deles parecia pulsar em sincronia com o orbe vermelho, cada batida reverberando nos corações dos aventureiros. O ar estava carregado de uma eletricidade invisível, e as figuras espectrais emitiam gemidos baixos que aumentavam a sensação de desespero. A decisão de destruir o orbe, apesar do perigo evidente, era inevitável. O grupo se aproximou do altar com cautela, sentindo a resistência crescente, como se o próprio chão quisesse impedir seus movimentos.
Cada passo era uma luta contra uma força invisível, e as tochas tremulavam, ameaçando apagar. O líder do grupo, segurando firme sua espada, ergueu-a, pronto para desferir o golpe que poderia libertar as almas presas. No entanto, antes que pudesse se mover, uma das figuras espectrais se lançou em sua direção. Era uma criatura de pura dor, com olhos vazios e uma boca aberta em um grito silencioso. O líder, apanhado de surpresa, foi lançado para trás, caindo ao chão com um baque surdo. O impacto fez com que ele soltasse sua espada, que deslizou pelo chão em direção ao orbe. Os outros aventureiros rapidamente se posicionaram ao redor do líder, criando uma barreira defensiva, mas as figuras espectrais começaram a avançar, lentamente cercando o grupo. O orbe pulsava mais intensamente, como se alimentasse da energia negativa que dominava a câmara. Um dos aventureiros, em um ato de desespero, pegou uma poção de força e bebeu-a rapidamente. Sentindo a energia percorrer seu corpo, ele ergueu seu machado e correu em direção ao orbe, esquivando-se das figuras espectrais que tentavam impedi-lo. Com um grito de esforço, ele desferiu um golpe poderoso no orbe, que estalou como vidro rachando. A luz vermelha piscou e enfraqueceu momentaneamente, mas o orbe não foi destruído. Em vez disso, ele reagiu, emitindo uma onda de choque que lançou todos os aventureiros contra as paredes da câmara. O impacto foi brutal e o som de ossos quebrando ecoou pelo espaço. No entanto, o golpe havia causado danos. As figuras espectrais recuaram, suas formas se desvanecendo, como se perdessem força. O orbe, agora, com uma rachadura visível, pulsava mais lentamente, como se estivesse perdendo poder. Os aventureiros feridos e exaustos perceberam que ainda havia uma chance de destruir o mal. Com determinação renovada, eles se ergueram, prontos para dar o golpe final. Capítulo 5 – O golpe final. O ar na câmara estava pesado com tensão. O orbe, agora rachado, pulsava de maneira irregular, como se estivesse tentando desesperadamente se curar. Os aventureiros, apesar de feridos, sabiam que essa era sua última chance. Se falhassem, as almas presas permaneceriam naquele estado miserável para sempre, e o mal que assombrava a Vila Perdida poderia se espalhar ainda mais. O líder, com o braço ferido e respirando com dificuldade, agarrou sua espada que havia caído perto do orbe. Ele sentiu o peso do destino sobre ele, mas não hesitou. Sabia que aquele era o momento de agir. Com um olhar de determinação, ele fez um sinal para os outros, que prontamente se colocaram em posição para defendê-lo enquanto ele se aproximava do orbe. O orbe parecia reagir à presença do líder, pulsando com mais intensidade, como se sentisse o perigo iminente. As figuras espectrais, agora mais fracas, ainda tentavam se mover, mas suas formas eram instáveis, como sombras prestes a desaparecer. Com o coração batendo forte, o líder ergueu a espada acima da cabeça, reunindo toda a sua força e coragem para o golpe final. Com um movimento rápido e preciso, ele desceu a espada sobre o orbe, atingindo diretamente a rachadura que já estava ali. O som que ecoou pela câmara foi como um trovão abafado, seguido por um brilho ofuscante. O orbe se despedaçou em uma explosão de luz, liberando uma onda de energia que varreu a câmara, derrubando os aventureiros e dissipando as figuras espectrais. Por um momento, tudo ficou em silêncio. A câmara, antes vibrante com a energia maligna, agora estava quieta e serena. As sombras desapareceram e a sensação opressiva no ar se desfez, como se uma maldição antiga tivesse finalmente sido quebrada. Os aventureiros se levantaram lentamente, atordoados mas aliviados, sabendo que haviam cumprido sua missão. Ao se aproximarem do altar, viram que onde o orbe havia estado, restava apenas uma pequena gema brilhante, pulsando com uma luz suave e pacífica. Era como se o mal tivesse sido purgado, deixando apenas um fragmento da energia, que antes atormentava a Vila Perdida. O líder pegou a gema com cuidado, sentindo uma sensação de paz,
que contrastava com o horror que haviam enfrentado. Sabiam que, com o orbe destruído, as almas presas haviam sido libertadas e o segredo sombrio da Vila Perdida finalmente havia sido revelado e encerrado. Os aventureiros emergiram das profundezas, levando consigo a pequena gema, símbolo de sua vitória. Ao retornarem à superfície, perceberam que o bioma ao redor da antiga Vila Perdida parecia mais vibrante, como se a terra estivesse se recuperando de uma ferida antiga. A lenda da Vila Perdida, antes temida, agora seria lembrada como a história de coragem e sacrifício. Os aventureiros partiram em silêncio, sabendo que o mundo de Minecraft estava um pouco mais seguro. A gema, guardada com reverência, serviria como um lembrete de que até mesmo os segredos mais sombrios podem ser enfrentados e superados.